Pessoal, o quarto poder administrativo é o poder de polícia. Qual é a finalidade do poder de polícia? Eu boto aqui a definição. É um poder administrativo que permite à administração limitar ou condicionar o exercício de direitos, atividades, uso e gozo de bens do particular em nome do interesse público. Então, quando a administração pública ela visualiza que o particular, em algum momento, ele precisa ter o exercício de um direito seu, o exercício de uma atividade, o exercício do gozo de algum bem seu, em prol do interesse coletivo, essa mitigação ela é feita através do poder de polícia. Essa definição você encontra lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, só para fins de curiosidade. Exemplo prático para você visualizar. Então imagine aqui que o José, ele tem um imóvel, né? O José tem um terreno. E ele quer construir uma casa. Quer construir a casa dele. Essa aqui é uma casa, né? É um direito do José fazer essa obra, é um direito construir um imóvel, direito à moradia. Porém, não é um direito ilimitado, porque é necessário que o José siga aqui regras da prefeitura. E a prefeitura vai ter conhecimento de que o José está seguindo essas regras, porque ela vai precisar emitir um alvará, ela vai precisar emitir uma licença para o José construir esse imóvel. Então perceba que aqui o direito do José à moradia, o direito do José de erguer a sua construção, ele não pode ser exercido de forma absoluta. É necessário que a administração pública exerça condicionantes, imponha limitações, faça esse controle, faça essa fiscalização em prol da coletividade. Por que em prol da coletividade? Essa propriedade aqui ela tem que ser construída com um mínimo de requisitos que gerem o resguardo da sociedade. Olha, ela tem que ter um espaçamento da calçada, ela tem que permitir que exista aqui um espaço para o pedestre transitar. Essa construção ela vai ter que respeitar requisitos mínimos de qualidade, de padrões, de dimensões. Não, vai desabar, vai desmoronar. Consegue ver que é o interesse social que essa obra, que essa construção ela seja feita da melhor forma possível? Por isso a administração pública ela necessita do poder de polícia. O poder de polícia vem para permitir que a administração pública limite, condicione o exercício de direitos, atividades, uso e gozo de bens em nome do interesse público. Esse é o papel do poder de polícia. Um outro exemplo, essas fiscalizações em restaurantes. Então, imagine a vigilância sanitária exercendo o poder de polícia, vai no restaurante, vai verificar se os itens que estão armazenados, comida, carne, que servem para o preparo dos alimentos, eles estão ok. Não é o exercício do poder de polícia, não é a administração pública verificando, controlando a atividade de um particular, o dono do restaurante é um particular, está exercendo uma atividade comercial. Em prol da coletividade, se a vigilância sanitária, por exemplo, verifica que algum item não está de acordo em termos de validade, em termos de forma de ser acondicionado, ela pode autuar, ela pode restringir, ela pode simplesmente falar, ó, o particular, você não pode mais exercer ou você precisa readequar o exercício das suas atividades. Poder de polícia, beleza? E aí você não pode confundir, deixa eu chamar aqui, polícia administrativa com polícia judiciária. Polícia administrativa é exatamente essa aqui, que busca o quê? Uma ordem pública, que busca o quê? O bem-estar social, o bem-estar da coletividade. E ela vai incidir sobre bens, direitos, atividades, é exatamente o objeto do nosso estudo. Diferente da polícia judiciária. Polícia Federal, Polícia Civil. Aqui, esse poder de polícia, ele é voltado para apurar infrações penais. Buscando o quê? Identificar quem são os seus autores. Então, vai incidir indiretamente sobre pessoas. Então,
tira essa ideia que poder de polícia é só de polícia judiciária, aquela polícia que investiga, não. Polícia administrativa, essa atividade de controle, essa atividade fiscalizatória, sempre em prol da coletividade, vai incidindo sobre bens, direitos e atividades. Muita atenção. Isso aqui é o que mais é cobrado em termos de poder de polícia nos concursos públicos, principalmente concursos da área policial. O poder de polícia, ele possui algumas características que são peculiares, são algumas qualidades que vão marcar o poder de polícia e o seu exercício. São 3. Você tem um mnemônico aqui, dica. Discricionariedade, coercibilidade, tá? O C, aqui é o DI, e autoexecutoriedade. E aí forma o DICA. São 3 atributos do poder de polícia. E a gente vai trabalhar cada um aqui. Discricionariedade. Eu já falei para você que a discricionariedade é quando a administração pública ela possui uma margem de análise no que diz respeito na hora de produzir os seus atos, na hora de praticar a sua conduta. A vinculação, não. Aqui, o agente público ele não possui margens. Ele simplesmente respeita os mandamentos da lei, porque a própria lei não dá margens para essas mitigações, essas valorações de conduta. Ponto. Por que o poder de polícia, em regra, ele é discricionário? Pessoal, aqui a administração pública ela vai poder escolher quando e como agir. Evidente que em prol do interesse público. Quer ver? Se a administração pública ela coloca uma placa numa esquina dizendo o seguinte: proibido virar à direita, é o exercício do poder de polícia. Ela está restringindo os indivíduos, motoristas de veículos, ao livre arbítrio de sair entrando na rua que quiser, na mão que quiser. Então há uma restrição em prol da coletividade. A administração pública ela verifica que em alguns locais é necessário uma regra, é necessário que haja um respeito de um fluxo único. Beleza? Você concorda que a administração ela escolhe os locais, ela verifica os locais que possam ter, por exemplo, maior incidência de trânsito, de acidentes, e ela pode verificar nesses locais, instalar uma placa, instalar um semáforo. Isso é a discricionariedade no exercício do poder de polícia. Ela vai escolher quando e como agir, sempre marcado por índices, por estatísticas, no caso do trânsito. Mas, de uma forma geral, a administração ela pode escolher como e quando agir. Radar, por exemplo, radar de trânsito, ela vai verificar os locais que têm uma maior incidência de colisões. Ela vai instalar o radar. Você concorda que o radar é uma expressão do poder de polícia? Não está, por exemplo, restringindo o direito do indivíduo de dirigir da forma como quer, da maneira como quer, em prol da coletividade. Então, a administração ela possui discricionariedade no que diz respeito ao seu poder de polícia. Agora, Calixto, isso é regra? É regra, mas é absoluto não. Algumas manifestações do poder de polícia serão vinculadas. Eu vou escrever aqui para você. Quando eu falo vinculadas, é porque a lei não vai deixar margem de escolha. Aqui não há margem de escolha, não há margem de análises, não há mérito. E que situações são essas? Bom, lembra lá do alvará que eu te falei do indivíduo tentando construir seu imóvel? Então, uma licença para construir ela é vinculada. Por que ela é vinculada?
Aqui, a administração pública, verificando que o indivíduo cumpre todos os requisitos, olha, o código urbanístico lá, o código de obras da cidade, diz o seguinte, olha, para construir você tem que respeitar determinado espaço no que diz respeito ao terreno vizinho, você tem que ter um recuo tal, você tem que construir com determinados aspectos, tanta altura, a dimensão do terreno, da área construída tem que respeitar uma fração do terreno. O indivíduo seguindo os requisitos, a administração ela não vai ter margem para analisar se concede ou não esse direito ampliativo. Aqui, por exemplo, nas licenças, não há essa margem de análise. Então, você pode colocar aqui que a licença, que é um ato administrativo negocial, ela é vinculada. É uma exceção, tá? Porque a regra é que a administração pública ela tenha discricionalidade no exercício do poder de polícia. Aqui também, vou te falar, a licença para dirigir, certo? Se o indivíduo cumpre todos os requisitos estabelecidos lá do Código de Trânsito Brasileiro, fez a prova, passou no teste de habilidade, exame médico, a administração ela é obrigada a atender o pleito do particular. Não tem análise, ela não vai chegar e vai verificar, para esse indivíduo aqui eu acho que não é válido. Se a lei diz quais são os requisitos e o indivíduo cumpre os requisitos, não tem margem para o gestor analisar com mérito, fazer escolhas. Simplesmente é vinculado. Beleza? Segundo ponto aqui, segunda característica, o ato administrativo, o poder de polícia, ele tem a coercibilidade ou imperatividade. O que é a coercibilidade? Na coercibilidade, anota aí. O ato é de observância, cumprimento, obrigatório para o particular, independente de concordância. Calixto, traduz para mim, por favor. Vamos voltar no exemplo da placa de trânsito. Você está andando ali numa sexta-feira à noite, tem um local que você pode estacionar, nunca teve placa, você está acostumado a estacionar, tudo certo. No sábado de manhã, amanhece no mesmo local uma placa de trânsito, aquela de proibido estacionar e parar. Você vai questionar? Não vai questionar, porque aquela placa, aquele ato administrativo, aquela manifestação da administração pública, ela possui coercibilidade, ela possui imperatividade. O particular só tem que acatar. Ele não vai ficar fazendo discordâncias, vou ou não vou. Não, ele vai acatar e vai seguir, porque o exercício do poder de polícia, ele possui coercibilidade. O interessado, o particular, ele deve cumprir o que a administração pública determina no exercício do poder de polícia. Ah, mas eu acho ilegal, até que se prove ao contrário. Lembra que nós falamos da presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração pública? Até que se prove ao contrário, pelos meios formais, o administrado tem que cumprir a manifestação da administração pública no que diz respeito ao poder de polícia, coercibilidade ou imperatividade. Agora, existem atos que não possuem esse teor mandamental, esse teor de coercibilidade. Quer ver um exemplo? Aqui mesmo, na licença para a construção. Deixa eu mudar a cor. Pega lá o exemplo da licença para a construção. O indivíduo entra com... Deixa eu botar o azul aqui. O indivíduo faz aquele pleito à administração pública, lá na prefeitura, falando que quer construir.
A prefeitura, eu quero construir. A prefeitura vai e expede lá o alvará para a construção. Pessoal, o alvará para a construção, ele não é mandamental. Ele só autoriza, permite que o indivíduo vá construir seu imóvel. Mas ali não há uma força cogente. O indivíduo tem só a autorização, a licença, para ser mais técnico, para construir. Aí você vai gravar o seguinte: os atos negociais. Vamos estudar em atos administrativos, mas os atos negociais, eles não possuem esse caráter de coercibilidade. Ato negocial, permissão, autorização, licença. Esses atos são negócios, a grosso modo, em que o particular faz um pleito, faz um pedido à administração pública e a administração pública defere. Licença para construir, licença para dirigir. Não tem força mandamental, não são ordens implícitas. Por isso são atos negociais, tá bom? Esses atos negociais, você vai colocar aí licença, autorização. Vamos estudar isso ainda, hein? Permissão. Atos negociais não têm esse caráter de imperatividade. Terceira característica, autoexecutoriedade. Essa aqui é mais importante. Anota aí. Na autoexecutoriedade, vou botar a setinha da autoexecutoriedade para baixo para não ficar um carnaval aqui mais do que já está. Na autoexecutoriedade, peraí, aqui. Na autoexecutoriedade, a administração pública pode fazer valer as suas ordens, faz valer as suas ordens independente do Poder Judiciário, ainda que empregue meios de força. A autoexecutoriedade é um atributo no qual ela permite que a administração execute, que a administração, por meios próprios, de forma direta, faça valer as suas ordens. A administração, por meios diretos, ela faz valer as suas ordens. Como? Imagine um indivíduo que tenha um imóvel, esse imóvel está se deteriorando, um prédio velho, abandonado, está lá rachando, e a administração falou já para o indivíduo, você precisa dar uma solução. O indivíduo não dá uma solução, não faz os ajustes que provavelmente já foram determinados pela administração. Então a administração pública ela pode executar as suas ordens. Então se ela já emitiu uma ordem que vai derrubar, vai demolir esse bem porque está causando um caos à coletividade, ela pode, de forma direta, ela mesma com seus meios, vai pegar lá um guindaste, um trator e vai derrubar. E aí eu falo que são de meios diretos. A administração, por meios diretos, inclusive utilizando a força, ela pode fazer valer as suas ordens. Isso é a autoexecutoriedade. Característica importante, não se faz necessário o apoio à manifestação do Poder Judiciário. Por isso que se diz de forma direta. A administração de forma direta faz valer as suas ordens. A autoexecutoriedade, ela só vai ser possível se houver, primeiro, uma lei. Então, ou a lei, ela autoriza a administração a agir dessa forma, e aí a gente vai falar em autorização legal. Deixa eu chamar aqui. Autorização legal. Ou se envolver uma situação urgente. A administração pública vai poder fazer valer as suas ordens
se houver autorização legal ou se for uma situação urgente. E aí sim, ela pode empregar meios diretos, meios próprios para fazer valer as suas ordens, as suas decisões, independente de manifestação do Poder Judiciário. Exigibilidade é exceção. E o que é exigibilidade? Deixa eu colocar no azul. Na exigibilidade, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Eu sei que você vai dar pausa e vai copiar depois. E vai voltar. A exigibilidade, ela é exceção. O que que diz a exigibilidade? Algumas medidas, algumas determinações da administração pública, elas não podem ser executadas diretamente. E aí, qual é a solução? Imagina, por exemplo, a multa. A multa é o caso mais clássico. A administração verificou uma situação irregular e aplicou uma multa. Lá, vamos falar no exemplo do imóvel, por exemplo. Lá, aplicou uma multa porque o indivíduo não tomou as medidas necessárias para o conserto da estrutura. Então, a administração foi e aplicou uma multa. A multa, ela vai gerar o seguinte efeito. Olha, o indivíduo foi multado, tá bom? Mas ele não pagou a multa. Não houve pagamento. A administração aqui, ela não vai poder, por meios próprios, fazer valer a finalidade da multa. Qual é a finalidade da multa? Além do seu aspecto pedagógico, né, sancionatório, tem um valor a ser arrecadado. A administração, ela não vai poder empregar meios diretos para recolher o valor dessa multa. Ela não vai simplesmente chegar, indivíduo, você não pagou a multa, você não cumpriu o valor que estava dentro da autuação para quitar essa multa. A administração não vai poder chegar lá e resgatar bens como forma de compensar esse pagamento da multa. E aí eu vou falar o seguinte, aqui na exigibilidade, o grande caso, o grande exemplo é a multa, a administração ela não pode, por meios diretos, fazer valer as suas ordens. Aqui ela vai precisar do Poder Judiciário. Por que o Poder Judiciário? A multa, se o particular, se o indivíduo não pagar a multa, a administração ela vai socorrer o Poder Judiciário através, por exemplo, de uma execução. Execução fiscal. Por isso, aqui se diz que é um meio indireto de coerção. Porque a administração pública não pode, com as próprias mãos, não pode, de forma direta, com seus próprios meios, buscar fazer valer as suas decisões. Aqui ela precisa do apoio do Poder Judiciário. A questão vai sempre falar de multa. Aqui não. Aqui, com suas próprias ferramentas, com seus próprios meios, ela pode fazer valer as suas decisões. Lembrando que ou tem que estar amparado por uma autorização legal, tem que ter uma lei prevendo esse tipo de agir, ou uma situação de urgência, tá bom? Então guarda aqui esse mnemônico, dica, e você guarda as 3 exceções. Um ponto crucial que envolve jurisprudência se chama ciclos do poder de polícia. Presta atenção. O poder de polícia, para a doutrina e também para o STF, ele possui um ciclo a ser cumprido. Então, para o exercício do poder de polícia, ele deve respeitar um ciclo. O que é esse ciclo? Olha aqui. Ele possui 4 fases. Vou desenhar aqui. Espero que fique bom. A primeira fase é a fase de ordem. Ordem. Ou fase legal. É a fase no qual a administração pública ela vai produzir os normativos que vão posteriormente servir como embasamento para as condutas que ela espera do particular. Então, para você cobrar uma conduta do particular, você precisa que haja um normativo dizendo o que pode, o que não pode em termos de exercício das atividades comerciais, das atividades de uma forma geral. Então, aqui, primeiro é o poder, deixa eu chamar aqui, fica a câmera focando na minha lateral do rosto
Então, a primeira é a fase de ordem. Aí aqui você vai lembrar de leis, atos normativos, certo? A segunda fase é um ciclo, tá? A segunda fase é a fase de consentimento ou autorização. Aqui, a administração pública ela vai verificar o seguinte: olha, o indivíduo, você, por exemplo, indivíduo, você quer abrir uma lanchonete. Tá bom. Então você vai consultar lá o normativo municipal, o código urbanístico, algum ato normativo determinando quais são as regras para o comércio. Lá, isso aí é a ordem, fase de ordem. Você consultando lá esse normativo, essa legislação, você vai fazer um requerimento, você vai fazer um pleito à administração. E aí a administração ela vai analisar o seu pleito e vai conceder o exercício da sua atividade. Então aqui no consentimento autorização, a administração pública vai fazer a análise e o consentimento em si. E aí vamos para a terceira fase. A terceira fase, ela é fiscalização. Fiscalização, ok? Bom, a administração pública, o indivíduo fez o pleito com base nos normativos existentes, a administração pública analisou o pleito com os requerimentos, os documentos e autoriza. Tá ok. E aí o indivíduo começa a exercer a atividade comercial dele. Montou lá a pastelaria, está funcionando. E na fiscalização, a administração pública ela vai controlar, vai verificar se tudo que foi autorizado, se tudo aquele que estava no pleito e que foi autorizado, se está sendo cumprido, se está sendo seguido. Então o indivíduo abriu lá o comércio dele, a prefeitura autorizou, ela vai fiscalizar. Ela vai ver, por exemplo, se os requisitos que constavam lá para funcionamento, que foram autorizados, se eles estão sendo seguidos. Então a terceira fase é a da fiscalização. E a quarta fase é a da sanção. Aqui na fase de sanção, se na fiscalização a administração pública verificou que o indivíduo, no exercício da sua atividade, por exemplo, não estava cumprindo os requisitos, ele está sujeito a penalidades. Sanções. Olha, a gente vai aplicar uma multa, a gente vai interditar esse estabelecimento, a gente vai pedir para você readequar alguns aspectos. Sanção. São essas quatro fases: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Presta atenção aqui, porque essa sanção não é a sanção do poder disciplinar, tá? Isso aqui não é poder disciplinar. No poder disciplinar, você estudou que a administração ela aplica penalidades e sanções a quem tem um vínculo específico, servidores, de uma forma geral, ou aqueles que estejam sob o contrato com a administração. No exercício de polícia, do poder de polícia, o que se aplica, as sanções e as penalidades são aplicadas para o particular de uma forma geral, que vier a descumprir normativos que não têm a ver com vínculo específico. É exatamente o nosso caso. Um comerciante, um indivíduo que faz algum tipo de pleito à administração, o poder de polícia e o poder disciplinar não podem ser confundidos e isso cai muito em prova, beleza? Para a gente fechar aqui, e aqui é um ponto muito importante, sobre a delegação às empresas estatais. Presta atenção aqui. Surgiu um questionamento, vou botar com outra cor, se o exercício do poder de polícia ele poderia ser delegado a alguma empresa estatal. Quando eu falo empresa estatal, você lembra de
sociedade de economia mista e empresa pública. Isso aqui não é empresa particular, tá? Poder de polícia não pode ter participação do particular. Por quê? Porque é uma atividade típica de Estado. A atividade típica de Estado, fiscalização, poder de polícia, particular, empresa particular, não participa. O questionamento foi se a empresa estatal poderia receber o exercício do poder de polícia. Isso aqui foi parar no STF. Você vai anotar aí? É o tema repercussão geral 532. Tema de repercussão geral 532. O que o STF decidiu? Eu vou te mandar aqui o mastigado, porque a discussão doutrinária é muito grande e você só precisa saber o que cai na prova. O que o STF decidiu? Bom, você lembra das quatro fases, né? Ordem, consentimento ou autorização, fiscalização e sanção. Você lembra desse círculo aqui, né? Com as suas quatro fases. O que o STF decidiu? Deixa eu mudar a cor. Falou, olha só, a delegação ela pode acontecer para uma empresa estatal? Sim, mas com dois poréns. O primeiro porém diz respeito que somente fases podem ser delegadas, não todo o ciclo. Então, o STF falou que a fase de consentimento pode ser delegada, a fase de fiscalização pode ser delegada e a fase de sanção. A grosso modo, uma empresa pública, ela pode, por exemplo, participar do poder de polícia no aspecto de fiscalização de trânsito. Imagine uma empresa pública municipal, e essa empresa pública municipal, ela fica responsável pelo exercício do poder de polícia de trânsito. Então, essa empresa ela vai poder fazer consentimentos, autorizações, essa empresa vai poder fiscalizar, vai poder lá colocar radares, e essa empresa vai poder sancionar. Foi isso que o STF falou. Agora o STF falou que a fase de ordem, ela é indelegável. Uma empresa estatal, ela não vai poder receber a responsabilidade por uma fase de ordem. Por quê? Faz sentido. Uma empresa estatal vai produzir uma lei? Uma empresa estatal vai produzir um ato normativo? Isso é muito intrínseco a uma atividade do Estado. Produzir leis, poder legislativo. Produzir atos normativos, não, tem que ser lá uma atividade do próprio ente federativo, ou através do seu chefe do executivo, ou através de autoridades que façam parte daquela estrutura, mas não uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Então a fase de ordem, a fase de produção normativa, de produção legal, não pode ser delegada. Jamais. Esse é o primeiro porém. Qual é o segundo porém? Eu vou apagar aqui. Copia aí, dá pausa, que eu vou apagar aqui. Ainda dentro dessa mesma decisão, ele falou o seguinte, ok, então o poder de polícia, ele pode ser delegado? Pode, mas não a fase de ordem. Primeira premissa. E a segunda? Agora, pode ser qualquer empresa pública? Pode ser qualquer sociedade de economia mista? Não, porque o STF colocou alguns requisitos. E você vai ver aqui agora. Primeiro, o que ele diz? Ele diz que essa... Vou botar na borracha, peraí. Ele diz que essa delegação ela vai ser válida se acumular os seguintes requisitos. Anota. Essa pessoa, esse personagem tem que participar da administração pública indireta, com capital majoritariamente público. E aí você já sabe que quem são essas figuras, como eu já falei lá em cima, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? Agora, qualquer tipo de empresa pública e sociedade de economia mista? Não. Tem uma outra condicionante. Essa empresa estatal,
ela deve necessariamente prestar serviço público de atuação própria do Estado. Ou seja, não pode ser uma empresa pública ou uma sociedade economista que explorem atividades econômicas. Então, se chega lá uma empresa pública municipal que explore atividade econômica, o prefeito não pode permitir a delegação dessas atividades para essa empresa pública porque ela explora atividade econômica. Acabou aí, Calixto? Não. O terceiro requisito é essa empresa estatal, ela deve atuar em regime não concorrencial. Ou seja, ela deve ser a única do mercado. Ela não deve ter, dentro do nicho do qual ela participa, outras empresas privadas participando. Fiquei redundante, né? Ela não pode ter, dentro do mercado do qual ela participe, outras empresas particulares concorrendo com ela. Ela tem que ser a única, sem disputar mercado com empresas privadas. Esses 3 requisitos. Calixto, pode ser cobrado? Olha, isso aqui, CESP gosta muito de pegar um desses requisitos e perguntar se está certo, se está errado. Mas guarde isso aqui. Isso aqui é muito importante. Essa aqui é a única fase que não é delegada. Só um adendo diferente, porque isso aqui é decisão do STF. Tem uma decisão antiga do STJ, eu até falei isso na minha rede social, mas tem uma decisão antiga do STJ que diz que ordem e sanção não são delegáveis, só consentimento e autorização. Mas adote o posicionamento do STF, tá? Somente a fase de ordem não é delegada. Tá bom, pessoal? Então eu encerro aqui o nosso tema número 3, poderes da administração.